duas alternativas na mesa, tá? E duas alternativas que já estão sendo adotadas por vários outros estados, ou já foram. Primeiro, concessão dos serviços de água e esgoto, ou seja, a concessão da CAERN. A gente tem vários exemplos de sucesso no Brasil, inclusive no Nordeste. O estado de Alagoas é um exemplo nesse sentido. O governo, inclusive, já solicitou estudo técnico a esse respeito de avaliação para a concessão da CAERN. Acho que só para a parte do esgoto, né? Isso. O que a FEComércio está colocando é também a questão do serviço de abastecimento de água. Exatamente. Segundo nossas estimativas, ele conseguiria um recurso em torno de 5 bilhões de reais com a concessão da CAERN. Essa é a primeira proposta que a gente colocou na mesa. A segunda proposta que a gente colocou na mesa diz respeito à recuperação da dívida ativa do Estado. O que é a dívida ativa? A dívida ativa é o direito que o Estado tem de receber dívidas de contribuintes. Geralmente essas dívidas são dívidas que se arrastam muito tempo na justiça, porque geralmente são discussões tributárias. Tá? Hoje, o estado do Rio Grande do Norte tem uma dívida ativa de 10,2 bilhões de reais. Tá? E existem dois instrumentos criados recentemente, um em 2021, que é a transação tributária, e outro no meio deste ano foi aprovado uma lei pelo Congresso Nacional que permite a securitização da dívida ativa. Tá? Esses dois instrumentos já estão, o primeiro, transação tributária, já está sendo adotado pelo governo federal com ampla recuperação de recursos. Alguns estados já estão adotando também com amplo sucesso na recuperação de recursos. E o segundo, os estados já estão se movimentando para securitizar a dívida. O que isso pode fazer? A gente estimou que desses 10 bilhões, a gente foi bem conservador, o estado poderia arrecadar 30% disso só. 30% disso daria 3,4 bilhões de reais. Se eu somo aos 5 bilhões da CAERN, eu já tenho um recurso significativo. Além disso, o Estado já tem à sua disposição, mas precisa fazer o dever de casa dele, 1,2 bilhão do plano de equilíbrio fiscal, que o Estado já aderiu, já recebeu 400 milhões e só não está recebendo 1,2 bilhão porque ele não fez o dever de casa dele, que é diminuir a despesa de pessoal. Se a gente somar essas três medidas, a gente está falando de um pacote de 9,6 bilhões de reais. E como diminuir essa despesa com o pessoal? A gente traz aqui, essas são questões que levam tempo. Claro. A gente tem um problema que é imediato. O governo diz que está sufocado com suas contas, não consegue honrar com os compromissos. Temos vários serviços impactados de primeira necessidade, atraso em pagamento de terceirizados, um quadro que tem uma urgência. As medidas que foram apontadas aí demandam tempo para o governo ter esse dinheiro em caixa e poder utilizar os recursos. O que poderia ser feito nesse sentido? Primeiro, o que eu acho que é importante a gente observar é que esse quadro de urgência não é desse ano, né? Tanto é que o governo já tentou passar um aumento da alíquota modal com o mesmo argumento no ano passado. E de lá para cá, quais foram as medidas de contenção de despesa que ele tomou? Nenhuma. Tanto é que ele está pedindo de novo esse aumento da modal. Esse é o primeiro ponto, né? Só para a gente contar a história toda, né? Parece que esse problema é de hoje, esse problema não é de hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que ele pode conter as despesas de pessoal? Primeiro, não propondo novos aumentos. Essa é a primeira, né? Eu tô cheio de cheque especial. Aí eu vou lá e financio um carro parcelado, já estando no cheque especial, não faz muito sentido, né? É claro que essa dívida vai virar uma bola de neve. É isso que o governo está fazendo. Até pode fazer sentido se você financiando esse cheque especial ou esse novo carro que você vai financiar, ele trouxer um incremento na sua renda, por exemplo. Se esse carro fosse virar um Uber para eu trazer renda, sim. Mas convenhamos, se eu pegar um cheque especial para eu pagar minha conta de luz, ou seja, aquilo que eu vou ter recorrentemente, é o caminho para eu falir. Parcelar a feira do mês, né? Exatamente. Muita gente. É o caminho para eu entrar à falência, né? Para eu entrar em colapso. Então, primeira coisa é conter os gastos pessoal. Primeiro, não dando aumentos, né? E depois que você pode, por exemplo, fazer uma reforma administrativa. O Estado ainda não fez. Tá? Então temos instrumento para isso. As duas medidas que a gente comentou aqui são de longo prazo? Eu diria que são de médio prazo. O que você pode fazer com elas? Você pode, por exemplo, renegociar com a União uma antecipação da venda da CAERN. Isso foi feito, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro com a SEDAI. Né? Você pode falar, olha, eu tenho um recebível aqui, por favor, avalie quanto é esse recebível. Vamos dizer que ele deu avalie e deu os mesmos 5 bilhões que a gente estimou. Fala assim, olha, vamos fazer uma operação de crédito aqui, eu te deposito uma parte desse valor, quando você fizer a concessão, você me devolve esse valor.
É uma forma de antecipar isso. Então, assim, há muitos instrumentos financeiros disponíveis e que precisam ser postos à mesa. Acho que essa é a principal reflexão que a gente fez. Só para concluir, claro. A FEComércio é absolutamente consciente da necessidade do Estado e parceira do Estado nesse diálogo. O que a gente está levantando a Modal não é uma bala de prata e ela tem o risco de prejudicar um momento muito bom que a economia do Estado está vivendo.